Olá, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de como que eu faço a digitação do laudo de microbiologia, tá bom? Para fazer a digitação do laudo de microbiologia, eu posso ir tanto pela tela de resultados quanto pela tela de assinatura. Vou pesquisar o meu paciente, a qual eu preciso, fazer essa parametrização. Vou entrar nos detalhes, certo? Vou vir aqui no exame, então, por exemplo, é um exame de cultura, que deu positivo para Escherichia. Ele vai aparecer dessa forma. Então, a tela de microbiologia ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o que diz respeito material e status, e o resultado, se houve micro-organismos, se não houve, qual foi o sítio de coleta, qual foi a contagem de colônias e notas e observações. E a segunda parte ela é composta pelo antibiograma. Então, a gente vai ver como que funciona ela de forma correta, tá? Esse aqui é uma urocultura, uma cultura de urina. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em status, certo? Eu tenho alguns tipos de status pré-parametrizados dentro do sistema, que é crescimento com flora mista, crescimento com flora normal, não houve crescimento, negativo em andamento, que é quando a gente ainda está fazendo a verificação, principalmente para as hemoculturas, positivo e positivo em andamento, que também seria para as hemoculturas. Nesse caso, é uma cultura positiva, certo? Por ser uma cultura positiva, eu preciso obrigatoriamente informar micro-organismo e antibiótico. Então, eu vim aqui incluir, certo? Vai aparecer a nossa lista de micro-organismos, ok? E eu vou procurar qual é o micro-organismo que deu positivo, no caso, para minha paciente. Então, eu vou vir aqui, incluir. Se sumir, que nem sumiu aqui, tá vendo? É só clicar aqui na setinha. Então, eu vou colocar que foi uma Escherichia coli. E vou dar um Enter. Vou dar mais um Enter. E ele vai salvar, ok? Agora, eu preciso colocar o sítio de coleta, certo? O sítio de coleta foi urina. Eu dou um Enter. Venho aqui em contagem de colônias, clico, dou um Enter, para fazer a pesquisa da quantidade de colônias. No caso, deu 85 mil. Então, eu venho 85.00, que é o 85 mil UFC. Se não tiver aqui o que você precisa, você precisa dar uma verificada no vídeo de parametrização da microbiologia, que lá eu explico certinho como que faz a inclusão desses números que estão faltando na tela, ok? Então, eu venho aqui, contagem de colônias, ok, eu dou um Enter. Então, essa parte está feita. Se tiver alguma nota ou observação, eu vou ou escrever ou copiar e colar aqui em nota. Tá vendo? Eu posso ajustar, é um campo bem ajustável, que você pode mexer conforme precisa, ok? Então, é um campo bem tranquilo de ser trabalhado. E vou gravar. Pronto. Essa primeira parte está feita. Então, como que eu visualizo isso? Eu venho aqui, laudo prévio, e eu vou ver como que vai sair esse meu primeiro laudo. Então, cultura de urina, urina de amostra isolada, região da coleta urina, micro-organismo Escherichia coli, número de colônias 85 mil UFC, e aqui eu tenho as observações e nota. Ok? Perceba que ele está repetindo, que já está, obviamente, isso aqui já está caracterizado, já está dentro da máscara. Então, eu vou retirar essas notas, que elas não têm obrigatoriedade aqui. Ok? Gravo novamente. Prontinho. Essa é a minha visualização do laudo. Agora, eu preciso fazer a inclusão do meu antibiograma. E como que eu faço essa inclusão? Eu vou clicar aqui no mais, certo? Vou vir aqui nessa caixa preta que abriu, e vou dar um clique e vou dar um Enter. Dei um Enter, ele vai ficar assim em branco. Eu posso digitar, tá? O nome do meu antibiótico, por exemplo, amicacina, e dar um Enter, e Enter de novo. Ou eu posso abrir a caixa e pesquisar o antibiótico que eu necessito. Ok? Mas no caso aqui é a amicacina. Dei um Enter, vou colocar qual a sensibilidade. No caso foi sensível.
Dou um Enter e mais um Enter. E depois eu vou vir no mic, tá? Porque como é um apoio, ele vai vir de forma automática. Se fosse algo feito internamente, né? Eu tenho a minha microbiologia e eu estou falando qual foi a distância dentro do meu halo, aí sim seria em halo. Mas no caso aqui é na mic. Eu vou clicar nela e vou dar um Enter. E eu vou colocar o meu mic, que foi de 2. Mesma coisa, se eu procurar um mic, procurar um antibiótico, um micro-organismo ou uma contagem de colônias que não estão nessa tela, é porque precisa ser parametrizado lá na tela de parametrização da microbiologia, que tem um vídeo já gravado para isso, que vai estar anexado junto a esse. Ok? Gravei. E eu vou fazendo isso para todos. Clico em incluir. Venho aqui na telinha de baixo. E procuro o próximo. No caso, a amoxicilina. Né, que é a amoxicilina / ácido clavulânico. Eu já tenho ele aqui. E para ele, em minúsculo, eu também tenho. Que no caso é esse. Ele também foi sensível. E eu vou no mic. E eu vou fazer isso para todos os meus antibióticos. Todos os antibióticos que estiverem na lista precisa ser feito dessa forma, tá bom? Depois que isso tiver feito, é fazer a liberação do laudo, que ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Micro-organismo e o seu antibiótico correlacionado, ok? Então, de centro e sensibilidade e o MIC acionado, ok? Digamos que dentro dessa, além de ter Escherichia coli, eu tivesse achado uma Candida albicans, por exemplo. Então, eu viria aqui incluir o segundo micro-organismo, Candida albicans, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Dou um Enter, coloco urina, coloco a minha contagem, dou um Enter. Sempre dando um Enter, tá? Clica na caixa e dá um Enter. Vou pôr de 90 mil, vou gravar. Agora eu vou clicar em cima da Cândida, tá vendo? E vou colocar os antibióticos. Por quê? A Escherichia vai ter o antibiótico dela e a Cândida vai ter o antibiótico dela. Então eu venho aqui em inserir, clico na caixa, dou um Enter e coloco qual foi o meu antibiótico e o meu MIC. Certo? Olho o meu laudo prévio e ele vai sair dessa forma. Primeiro, micro-organismo com o seu antibiograma e o segundo micro-organismo com também o seu antibiograma. Então, é dessa forma que eu vou montando os laudos da microbiologia, tá bom? É um laudo que precisa de um pouco mais de atenção, que precisa de um pouco mais de paciência, mas é um laudo que fica bonito no final e fica certo para a gente conseguir fazer a verificação geral dessa tela, tá? Clicar em gravar, ele vai gravar essa parametrização toda que foi feita e aí fazer a assinatura e liberar para o seu paciente.